Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos juntos nessa pegada de fé, de esperança e de alegria. Márcia, o nome da rádio lá da África, Rádio fale aquela Luanda, palavra legal. Jesus na Rua, Luanda, em Angola. Certo, não, aquele nome legal. Rádio Jesus na Rua, Luanda, em Angola. Não, Não aquela é? palavra na língua umbundu. Odsimilo Iesu Kossama. Jesus na Isso, Rua. Jesus na Rua, glória a Deus. E nós vamos, por que nós estamos trazendo dessa forma essa abertura aqui? É porque é o seguinte, a pessoa que vai falar agora, que vai pregar, ela tem uma promessa de Deus na vida dela. E quem sabe não é lá em Angola que ela vai. Então, Raíssa, eu quero agora trazer na sua vida uma oportunidade de profecia que Deus trouxe, que você vai andar em muitos países e um deles é o país Angola, para que você possa receber essa profecia, minha querida. É preciso que você permaneça, para que Deus faça na sua vida o que Ele tem prometido. Nós agora impomos as mãos sobre a vida da Raíssa, para que ela receba essa oportunidade, esse momento. A Raíssa, Márcia, é novinha. Ela me parece que tem 16 ou 17 anos só. Uma menina ainda. É menina. E glória a Deus pela vida, porque ela tem tomado posição muito, muito interessante na presença de Deus. Pai, nós te agradecemos pela vida da Raíssa, Senhor. Visita a tua filha, Pai, nesse instante e traz uma oportunidade na vida dela, para que ela possa receber em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: confie em Deus, coisas boas acontecem para quem acredita. Coisas melhores acontecem para quem é paciente. Amém? Amém. Eu tenho falado em alguns locais onde eu vou, fé e paciência. Paciência e fé. Todas as pessoas que têm paciência para esperar acontecer aquilo que Deus prometeu, é necessário essa pessoa andar a segunda milha. Muitas vezes nós temos uma promessa na nossa vida, mas nós não a alcançamos. Por quê? Porque não colocamos o combustível chamado fé para andar, para se qualificar, para estar na presença de Deus Pai, através da oportunidade de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Nós falávamos aqui de uma promessa de Deus na vida, olha que coisa fantástica, e nós não sabíamos que a palavra que a Márcia trouxe hoje seria exatamente essa. Mas Deus abençoe, Deus traga a existência na vida dessa jovem, essa oportunidade de chegar aonde os pés dela talvez nunca consigam ir. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de jovens.
Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, com o título Dependência de Jesus. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Pai, nesse instante, Senhor, eu me coloco em oração pela tua filha, Senhor, para que o Senhor possa trazer na vida dela este momento de alegria, de paz e inunda, Senhor, os nossos corações com a palavra que vem através da vida dela. Meus queridos, eu queria que a gente se colocasse, aqui tem uma moda legal, eu acho bacana essa forma de dizer, se colocar sobre os pés. E a Raíssa, nesse instante, Senhor, nós precisamos, Pai, nós carecemos, nós estamos necessitando, Senhor, que o Senhor use a boca da tua filha, Pai, Raíssa, para que traga, Senhor, uma palavra direto do trono aos nossos corações, Senhor, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pai, usa a boca da tua filha hoje, Senhor, com autoridade, com intrepidez, Senhor, que ela possa, através da tua palavra, Senhor, alcançar os nossos corações, para que nós possamos receber de ti, Pai, esta oportunidade. Usa a boca da tua filha. Meus queridos, impõe as mãos para cá no rumo daqui da Raíssa. Pai, nesse instante, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, impondo as mãos sobre a vida da Raíssa, Senhor, para que ela receba, Pai, a iluminação do alto dos céus, Senhor, na vida dela, Pai. Assim como Paulo disse lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, que sejam abertos os olhos do entendimento da tua filha, Senhor, e que o Senhor use a boca da tua filha para alcançar vidas no dia que se chama hoje, Pai. Amém. Amém. E as palmas são para Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus 14. E nós vamos ler a partir do verso 22. Amém? Mateus 14, a partir do verso 22. E depois vocês também podem estar deixando separado Jonas primeiro. Amém? Então vai dizer assim a palavra em Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali sol, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Amém. Podemos nos assentar nesta noite. No versículo 20,
4, a gente vai ver que os discípulos, eles, estão ali agora no meio do mar. Não tem para onde ir, e aí começa um vento. Muitas vezes nós vivemos situações na nossa vida em que a gente não tem para onde correr. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e a gente fala, Senhor, e agora? E às vezes a gente está na presença de Deus, porque os discípulos, eles estavam ali em obediência. E mesmo assim eles experimentaram desse vento contrário. Desse vento que muitas vezes é a fúria do inimigo nas nossas vidas, muitas vezes é ali retaliações, e a gente fica sem entender, né? E muitas vezes também nós experimentamos um vento que não é, às vezes, essa fúria do inimigo, mas são decisões, são consequências das nossas decisões. E aí você pensa assim, mas Raíssa, então, por que eu vou caminhar com Jesus se eu vou passar por problema, se eu estou no mundo e se eu estou dentro da igreja? Simples, porque quando a gente está com Jesus, a gente não está sozinho. Porque no versículo 25, Jesus vai caminhar por cima das águas para ir ao encontro dos discípulos. Então, às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, eu estou passando por esse problema aqui. Só que você não está sozinho. Jesus, ele não nos deixa sozinhos nos meios dos nossos problemas, no meio desses ventos contrários. E talvez o teu vento contrário seja muitas vezes a voz de alguém, seja alguém dentro da tua casa, talvez seja alguém, alguma amizade. Nossa, eu já escutei aí muitas vezes, não muitas vezes, né? Eu escutei de uma amiga minha aí, né? Que era minha amiga, falando assim, agora você quer ser certa. Isso é um vento contrário à nossa vida, porque a gente fala assim, Senhor, eu estou caminhando agora na direção certa, por que eu estou escutando isso? Por que as coisas parecem que não acontecem, sabe? Por que parece que as coisas estão travadas? Só que você não está sozinho. E você não está sozinho. Porque no Salmo 139, a gente vai observar o seguinte, o salmista, ele vai falar assim, a partir do versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, se não importa onde eu vá, se na verdade nem fugir de Deus eu consigo, como é que eu vou por um minuto acreditar que o Senhor me deixa sozinha ou que o Senhor está longe? Porque muitas vezes a gente está passando por um vento porque a gente está fazendo igual Jonas. Jonas não precisava passar por aquela tempestade no meio do mar, não precisava ir para dentro do peixe, mas por que ele experimentou esse vento contrário? Porque ele estava tentando fugir da presença de Deus. Gente, Jonas, ele era um profeta. Ele era um profeta, então ele não, sabe, ele tinha tudo, muitas vezes, para entender que quando viessem esses pensamentos contrários à vontade de Deus, essa falta de vontade de fazer o que Deus havia lhe mandado, ele podia se ajoelhar e orar e falar, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso cumprir essa vontade tua. Mas Jonas, ele vai escolher fugir ao fazer o que o Senhor manda. E a gente não consegue fugir. Aí a gente foi, né, as meninas, a gente foi para um retiro, e eu não sabia qual era o tema do retiro. Eu fui, nem queria muito ir, mas fui. Cheguei lá, o tema do retiro era reativar o dom de Deus. E eu falei, Senhor, é forte, porque eu tava querendo fugir, gente. Pensa que eu tava querendo fugir. Aí eu falei, eita. E aí vem agora, né, o salmista e fala assim, gente, pra onde é que a gente vai fugir da presença de Deus? Não tem como fugir. Aí a gente pensa, muitas pessoas hoje que se desviaram da presença de Deus estão pensando assim que estão fugindo. Não tá não, gente. Deus está olhando essa pessoa, Deus vê essa pessoa. Deus tem o controle de tudo nas mãos. A gente não consegue fugir da presença do Senhor. E quando a gente tenta, menina, é perturbação, igual Jonas passou. É perturbação. E Jonas vai passar 3 dias e 3 noites dentro do peixe. E sabe quando é que ele vai sair? Quando ele se dobra, ora e se rende. É quando ele se rende que o Senhor vai falar pro peixe, agora sim pode liberar o homem. Então tem processo que a gente só vai passar quando a gente dobrar o joelho e falar, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo. Porque Jonas vai chegar nos
ó, tá tendo esse vento aqui, mas se vocês me jogar no mar, o mar se acalma. E ali talvez Jonas pense assim, eu vou morrer agora e também não vou fazer a vontade de Deus. Não, nem assim ele fugiu da vontade de Deus. Porque veio um peixe e no fim ele ainda fez o que Deus havia mandado. Então não tem jeito da gente fugir da vontade de Deus. Não tem jeito da gente, quando a gente é marcado, assim a pessoa pode até conseguir viver por um tempo, mas não vive com paz. A gente não tem alegria. A gente não tem alegria fugindo da vontade do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Foi muito hoje falado de várias maneiras como que a nossa fé ela precisa ser pelo ouvir a palavra de Deus, não por aquilo que nós vemos. Porque os discípulos ali, né, eles estão no meio do mar, sozinhos, chega um vento, e aí eles vão ver Jesus e eles vão ficar com medo, porque eles não reconhecem Jesus. Isso nos mostra como que o medo, ele muda a forma como a gente vê as coisas, né? Por exemplo, quantas vezes a gente não tá lá no nosso quarto, a gente vê uma cadeira com um casaco, menino, no mesmo instante aquilo vira um bicho. Não vira, porque o medo altera a forma como a gente vê as coisas. Altera, gente, altera. Tanto é que os discípulos só vão reconhecer Jesus quando ele fala. Porque a gente não vai, porque muitas vezes a gente está ali vivendo uma situação e Deus está falando que vai fazer assim, vai fazer aquilo, e a gente não está vendo. Mas a gente não tem que se apegar ao que a gente está vendo, mas aquilo que o Senhor disse. Pedro, ele vê Jesus, ele fala, Senhor, se és tu, manda-me que eu vá. E ele não vai descendo do barco, não, ele espera Jesus falar. Porque essa é a verdade, você não precisa ver para poder fazer, você precisa receber de Deus uma palavra. Então, se você já recebeu essa palavra, você está com medo de quê? Se Deus já disse que vai salvar a tua casa, se Deus disse que você vai ter um ministério, você vai, não precisa ter medo. Se apegue à palavra, não importa o que você está vendo acontecer. Gente, quantas vezes eu vi assim no meu lado, aquela bagunça e Deus falando, vou fazer. E eu, Senhor, você vai fazer. E Deus fez. A gente tem que se apegar à palavra, gente. E quando a gente tenta fugir de viver a palavra, não dá certo. Eu tinha um pecado que eu não conseguia me libertar dele assim de jeito nenhum. E a palavra que chegava de Deus para mim era que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas eu queria resolver do meu jeito. Eu queria tentar me libertar sozinha. E eu tentei, viu, menino? Pensa na menina que tentou. E eu não conseguia. Menina, era uma guerra. Enquanto eu não confessei, menino. E pensa, enquanto eu não confessei, eu não fui liberta. Então, se o Senhor está te dizendo muitas vezes que para você ser liberto, você tem que pedir perdão para a pessoa que te magoou, você vai ter que pedir perdão. Se submeta àquilo que a palavra disse para você fazer. E aí, Pedro então vai estar ali caminhando sobre as águas, né? E aí, só que ele vai sentir um vento forte, um vento contrário. Nesse momento, então, ele vai duvidar. Mas apesar dele duvidar, Jesus fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, no mesmo instante que ele começa a afundar, ele vai falar assim, Senhor, salva-me. Porque pode haver momentos em que a gente duvida da palavra de Deus, mas a gente não pode se esquecer de que Deus está perto e que Ele pode nos salvar. A gente não pode esquecer que o Senhor está perto. Sabe quantas vezes a gente sente ali um desejo de pecar, uma vontade assim, de sair da presença. Ao invés da gente falar, Senhor, me salva, clamar, a gente se afasta. A gente quer fazer como fez Adão e Eva. Adão e Eva, eles pecaram, né? O Senhor vai lá no jardim e fala, Adão, onde é que tu tá? Aí Adão vai, mas a mulher se esconde. Aí eles aparecem, né? E falam assim, ué, e Deus vai perguntar, por que vocês se esconderam? Eles, não, porque eu estava nu e temi. Então aqui a gente entende que Adão, ao sentir medo, ele se esconde. Jonas, quando vem ali, provavelmente ele não queria fazer aquilo que o Senhor, ele vai se esconder. Pedro não. Pedro, naquele momento que ele começa a afundar, ele exclama, Senhor, me salva. Ele reconhece ali que ele está perdendo a fé. Então, quando a gente está passando ali quando vier o medo, quando vier a tentação, nós não temos que nos afastar de Deus. Nós precisamos, na verdade, correr para Ele, se humilhar e falar, Senhor, salva-me. A gente tem que fazer como o filho pródigo. O filho pródigo, ele foi ali até as últimas consequências, infelizmente, mas a partir do momento em que ele caiu em si, ele falou, eu vou voltar para casa do meu pai, eu vou dizer, pai, pequei. Porque enquanto a gente tentar viver
viver a nossa vida sozinho, a gente não consegue. A gente não consegue viver longe da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Jonas, ele também vai, né, até as últimas consequências para poder chegar e se render aos pés do Senhor. Vai haver um episódio ali de Jesus com Pedro, né, que vai chegar um cobrador e vai falar assim, teu mestre não paga os tributos, né, e tal. E Pedro fala, paga. Aí vai até Jesus e tudo, aí Jesus vai falar assim para Pedro, Pedro, você, o rei, ele vai cobrar impostos dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro vai falar, dos alheios. E aí Jesus vai falar assim, e pois então os filhos estão livres. E nesse momento eu falei, gente, Jesus, ele pagou a minha dívida. Jesus, ele pagou a nossa dívida e nos deu liberdade, nos tornou filhos. Você hoje tem liberdade de chegar aos pés do Senhor. Sabe, a gente às vezes o medo é algo que o inimigo usa tanto, porque o medo nós usamos para nos afastar do Senhor, mas se nós usássemos o medo para nos tornarmos dependentes de Deus, sabe, você tem livre acesso ao Pai. Você hoje, graças a Jesus, que rasgou o véu, você não precisa correr de Deus quando vier um desejo, você não precisa correr para longe do Senhor, porque o Senhor, ele, quando nós tocamos no Senhor, é como aquela mulher do fluxo de sangue. Não é que a gente vai sujar o Senhor, Ele que nos purifica, Ele que nos lava. Você pode chegar ao Senhor quando você estiver com medo, quando você estiver cansado, mas não corra para longe dEle, não corra para longe dEle. Não corra para longe do Senhor. Nesta noite o Senhor tá te dizendo para você, sabe, aproveitar a liberdade que Ele custou a Ele um preço de sangue. Sabe quantas vezes a gente deixa para buscar o Senhor quando a gente já está igual Jonas, quando a gente está igual o filho pródigo, quando nós muitas vezes podíamos fazer, usar essa proximidade que nós podemos ter com Deus para evitar cair no pecado, para evitar, sabe, de se submeter ali a sermos escravos do pecado. Veja, você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo do pecado. Você pode ser livre de tudo isso. Você pode ser livre de tudo isso. Jesus, ele nos deu esse caminho, ele nos deu essa liberdade de chegarmos ao Senhor. Aleluia, Jesus. E talvez o teu medo ele esteja tão grande porque você tem se esquecido ou não sabe quão grande é o teu Deus. Então, por que a orar é tão difícil? Porque é na oração que a gente se relaciona com Deus. Por que a Bíblia é tão difícil? Porque é aqui que nós conhecemos a sua palavra, nós conhecemos Ele. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós vamos ter medo e mais nós vamos entender o que nós temos com Ele, mais nós vamos entender o que Jesus conquistou naquela cruz por nós. Glória a Deus. Amém? Porque a obra de Jesus foi completa. Ele não só pagou as nossas dívidas, Ele nos tornou filhos de Deus. Hoje nós somos livres. Não livres para pecar. A graça não é uma carta branca para a gente pecar. A graça ela nos capacita a parar de pecar, a entender que o pecado ele nos afasta de Deus, que na verdade o pecado nos escraviza e que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos da sua presença. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Amém, Jesus. A gente fala para o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós podemos, às vezes, então, nós estamos na presença de Deus e nós, por não nos relacionarmos com Deus, nós acabamos caindo. O filho mais velho, né, do filho ali do homem, né, do filho pródigo, o irmão mais velho daquele filho pródigo, né, o filho mais velho chega em casa, né, o pai recebe com grande festa e ele se entristece pela festa que o pai faz. E você acaba entendendo dessa palavra que o filho mais velho, ele não estava na casa do pai, não trabalhava para o pai porque amava o pai ou porque tinha um relacionamento de intimidade, mas pelo
que o Pai tinha ou pelo que o Pai podia lhe dar. Então, muitas vezes nós estamos firmes na presença de Deus, mas nós fazemos a obra, mas como nós não nos relacionamos com Ele, muitas coisas acabam nos magoando, muitas coisas acabam nos chateando dentro da casa de Deus, nós nos magoamos fácil, porque ao invés de nós focarmos em nos relacionarmos com o Senhor, em usar a liberdade que nós temos para nos aproximarmos de Deus, nós usamos muitas vezes, nós estamos ali somente fazendo a obra. E nós precisamos nos aproximar do Senhor. Então, nessa noite, que você possa entender que não vamos desperdiçar aquilo que Jesus conseguiu na cruz para nós, que é esse livre acesso ao Pai, que é essa fé que nós precisamos ter. Porque se o Senhor ele já liberou uma palavra sobre a sua vida, aleluia! Por que você vai duvidar? Por que você vai crer? E aí você talvez diz assim, não, mas Deus nunca disse nada para mim. Aí eu estava ali sentada e o Senhor falou assim, não, mas como é que eu, por exemplo, vou dizer, como que nós vamos poder dizer que Deus nunca disse nada para nós, nenhuma promessa para nós, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não lê a palavra? Realmente, eu não vou conhecer o que o Senhor tem para mim se eu não ler a sua palavra. Então, a primeira fonte que a gente muitas vezes precisa para ouvirmos a voz de Deus é a sua palavra, as promessas que Ele tem escrito aqui para nós. Amém. Que nessa noite você possa, então, aproveitar, se entregar ao Senhor e acessar essa liberdade, esse caminho que Jesus criou para cada um de nós, para nos relacionarmos com Deus, para nós aceitarmos a paternidade de Deus nas nossas vidas. Porque Jesus nos fez filhos. Jesus nos fez filhos e os filhos são livres. Nós precisamos aproveitar essa liberdade que Jesus nos dá para estarmos na sua presença. Amém? Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Sigam-nos também no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional. Amém? Confia em Deus. Coisas boas acontecem para quem acredita. Coisas melhores acontecem para quem é paciente.